Olá, turma, tudo bem? Então, eu vim para corrigir as provas, tá? Tirar algumas dúvidas que eu acho que vocês devem ter tido no decorrer da- das respostas, assim, né? Então, eu vi que a maioria foi bem. Na verdade, acho que só um aluno que não fez e acabou zerando, né? Por não entregar. Mas a maioria foi super bem. Só algumas questões de verdadeiro e falso que geraram mais dúvidas, eu acho, e teve a outra questão que se refere sobre a história das cidades, né, no período das cavernas e tal, e aí também acho que não ficou bem claro para vocês. Mas, num modo geral, a média foi ótima e vocês foram muito bem, tá? Então, eu vou só dar uma lida nas questões. Caso alguém tenha ficado com dúvida quanto à sua nota, mas acho que a maioria foi bem e vocês vão conseguir entender bem direitinho que. Oi, Stephanie. Boa noite. O que eu vou passar agora. Deixa eu abrir aqui. A maioria da turma teve o erro na questão 1, que dizia que, com base no que estudamos, né, a gente tinha que assinalar verdadeiro ou falso, né? Se a resposta fosse correta, verdadeiro, se falsa, né? Se errada, falso. Então, existem diferentes critérios para o estabelecimento do que seja cidade e a especificidade de cada critério pode variar de um lugar para outro. Verdadeiro. É aquilo que a gente estudou, de que em um país a cidade é considerada de uma forma e em outro país ela é considerada de outra. O que talvez aqui no Brasil seja considerado ainda meio que interior, rural, talvez lá em Portugal seja considerado cidade, né? Então, a primeira é verdadeira, tá? A segunda alternativa aqui, os critérios urbanos estão baseados fundamentalmente no caráter numérico, ou seja, o número de habitantes de um determinado lugar, para que ele seja definido como urbano ou não, podendo-se considerar o número absoluto ou relativo da população. Essa está falsa, porque, na verdade, eles não estão fundamentados só no caráter numérico. Existem inúmeros critérios urbanos que a gente pode se fundamentar para denominar, né, aquele local como urbano ou não. E também depende muito do país, da cultura, vai depender, então, tem inúmeros fatores, não somente o caráter numérico. Então, essa é falsa. A outra alternativa, no Brasil, o município é um ente federativo referido à administração governamental e cidade é toda a sede do município. Essa é verdadeira. A gente tinha conversado numa aula em que eu me referia, né, aqui para a União da Serra, que tem Pulador e tem a Vila Oeste. Né? Então, Vila Oeste é urbano porque é a sede do município, é considerado cidade. Pulador é uma vila, um distrito, não é considerado cidade. Tá? Então, essa aí está certa. E a última, a urbanização é a materialização da urbanização. São as casas, as ruas, os loteamentos, as áreas urbanas e tudo mais que se torna objetivo como resultado das relações sociais que produziram nesse espaço. Na verdade, aqui tá errado só uma palavra, né? Que a urbanização é a materialização da cidade, tá? Então, acho que ali foi meio que pegadinho, o pessoal andou fazendo errado, tá? A número 2, mais na parte da situação, teve algumas pessoas que não entenderam
que, na verdade, o que acontece? A situação se refere à posição da cidade, tipo, que nem eu falei, União da Serra. Qual é a situação de União da Serra? Ela se situa onde? Na Serra Gaúcha. Ela tem cidades limítrofes, Arvorezinha, Guaporé, Serafina, Montauri, né? Ela se situa próxima à Ferrovia do Trigo, né? Ela no estado, né? Então, ela se situa próximo da RS 129, na região norte do estado, tá? Mas é norte, mas é mais para o lado da serra, tá? E sítio a maioria entendeu, né? Que é onde inicia a cidade, então acho que isso aí ficou mais claro para o pessoal. Sítio é onde a cidade começa, né? É o começo da construção de uma cidade. Tá. A número 3, essa aqui também teve muita explicação sobre o homem primitivo e teve gente que não conseguiu entender qual era a relação que eu queria que vocês entendessem, que era da cidade dos mortos e a caverna, tá? É que assim, a gente tinha visto naquela parte da cidade, na história, como que surgiram as cidades. E a relação que o homem criou para voltar, para ficar voltando ao mesmo ponto, sempre. E aí começar a ser sedentário. Que foi quando ele começou a criar um sentimento e pelos seus mortos, né? Ele começou a enterrar os mortos e eles faziam pontos de referência a aquele lugar. Assim como a caverna também era um ponto de referência em que eles voltavam para abrigo, para se acasalar, enfim, né? Então, era essa relação. A área dos mortos, que é onde eles enterravam os seus entes, né? Quando eles começaram a criar sentimentos, né? O homem primitivo, eles começaram a estabelecer a cidade a partir desse cemitério deles e das cavernas, que foi aonde aos poucos eles foram se tornando sedentários e estabelecendo a agricultura. Enfim, eu acho que agora ficou mais explicado. Mas a maioria explicou um ponto e outro não, mas mais se vocês voltarem para ler também vocês vão entender. Mas acho que ficou claro. A número 4, o processo de urbanização brasileiro está intimamente associado à fuga da população do campo para as cidades, o êxodo rural. Esse aqui também, assim, a saída das pessoas do campo, sim, é o êxodo rural. Aconteceu por volta dos anos 60, 70, a partir dos anos 50, começou a urbanização, começou a ter mais processo de excedente populacional no campo, tá? E as pessoas perderam condições de sobrevivência na agricultura. Teve muita gente que respondeu assim que o processo de urbanização tem a ver com o êxodo rural é porque as pessoas saíram do interior. Sim, está correto. As pessoas saíram do interior e foram em direção aos centros urbanos, às cidades, e aí foi formando toda aquela parafernália que a gente tem hoje de favelas, enfim, e cidades não planejadas, com irregularidades e todos aqueles problemas, né? Só que, na verdade, o pessoal do interior saiu do campo porque já não havia mais condições de sobreviver no campo. Havia um excedente populacional no campo e eles estavam buscando uma vida melhor porque não havia mais condições de sobrevivência na agricultura ou na pecuária. Por quê? Houve uma rápida mecanização do campo. É a modernização das técnicas de trabalho, tá? O que acontece? Começaram a se introduzir tratores, máquinas agrícolas. Naquele tempo,
o que os agricultores faziam? Eles pegavam a enxada e iam capinar para limpar uma plantação. Hoje não é mais necessário. E daquele tempo, quando começou o êxodo rural, estavam se introduzindo novas técnicas que iam moldar toda a agricultura, iam modernizar e transformar todo o processo agrícola e pecuário também. Então, já não era mais necessário a mão de obra para capinar no meio do milho, por exemplo, porque já havia disponibilidade de agrotóxicos que faziam aquele serviço, né, com um custo-benefício enorme, porque ia matar toda a erva daninha e a produção ia ser super boa e sem ter que ficar dias trabalhando, voltando, sabe? Então, é isso que aconteceu em função disso, em função da modernização do campo, o trabalho braçal perdeu espaço, tá? E também a pecuária se modernizou junto com a agricultura, porque como chegaram máquinas para plantio, para pulverizar e para colher, chegaram máquinas também para alimentar animais, bebedouros, né? Surgiram novas técnicas para não ter que ficar toda hora a pessoa indo, sei lá, limpar um estábulo, sei lá, né? Enfim, existem técnicas que facilitam muito vindas daquele tempo, né? Então, como que as pessoas perderam espaço e não estavam mais conseguindo sobreviver assim, sobreviviam muito mal, né? Extremamente paupérrimas, elas. É isso que eu queria que fosse compreendido, né? No âmago dessa questão, tá? A 5, eu deixei bem livre, né? Para escolher um problema ou uma consequência da urbanização e apontar uma solução. O pessoal conseguiu fazer bem tranquilo essa aí. Foi a nossa quinta unidade do conteúdo da urbanização, né? O pessoal falando de lixo, falando de esgoto, né? Enfim, aqueles problemas todos, a favelização, a criminalidade. Foi bem, o pessoal conseguiu suprir bem minha expectativa nessa número 5, tá? Então, eu resolvi fazer a correção da prova, não por ter notas baixas, porque a maioria foi muito bem, mas para deixar bem explicadinho as questões, para que não houvesse dúvida nenhuma, né? E entrou mais gente, eu não tinha visto. E, enfim, para poder, então, encerrar agora sim o meu estágio, sem deixar nenhuma dúvida para trás. E acho que eu não sei se eu não mandei para todo mundo, tem uma pesquisa que o pessoal está respondendo para mim, tá? Não mandei para todo mundo ainda, mas eu vou encaminhar, que é para compor o meu relatório de estágio. Eu preciso de alguns dados da opinião de vocês sobre as aulas de geografia que vocês vinham tendo, enfim. Vocês podem citar antes da pandemia, ou durante, enfim. Mas para alguns alunos eu já mandei e para uns eu vou mandar, tá? Então, assim, por hoje, nosso encontro foi bem curtinho, tá? Só para a gente corrigir mesmo. E amanhã, para quem não pôde acompanhar, vou estar disponibilizando no Classroom, tá? Turma, obrigado aí pela colaboração, participação de vocês. E tenham todos uma boa noite, uma boa semana. Boa noite, obrigada igualmente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.